Marcelo, eu queria ouvir de você mais o cenário internacional. A gente falou Claro. pouco aqui e, bom, foi determinante para o rumo dos mercados, né? A questão da Treasury chegando a 5%, né? Acho que esse foi o grande tema aí de 2023 que causou muito alvoroço nos mercados e algo que parece que veio para ficar, né? E a grande dúvida que a gente tem para o ano que vem, né? Se vai ser um soft landing, um non-landing, qual que vai ser a parada da economia americana, como vai se comportar os juros, principalmente o juro longo, enfim. Que vocês têm de visão para taxa de juros americana para 2024? Ainda bem que a gente vai tocar nesse ponto, Thiago, que todo esse otimismo com o Brasil recai nessa expectativa que o global também vai ser bem benigno no ano que vem, né? Assim, não tem como a gente fala que é WO nadando pelado, mas o global é fundamental para o Brasil surfar essa onda que a gente acha que é positiva. E por que nós achamos que o global vai ajudar? Porque finalmente a gente vê indícios de uma desaceleração da economia americana, né? Parece até uma repetição de economistas falando, né? De recessão nos Estados Unidos. Acho que a gente tá falando há 1 ano e meio e não chega essa recessão, né? Outro número que tá passando vergonha, né? No mundo todo. Mas finalmente vemos alguns sinais de desaceleração da economia americana, né? Não só porque a criação de vagas está menor, o desemprego subindo, mas a gente vê ali aquela poupança acumulada se exaurindo, a gente vê dívidas de cartão de crédito aumentando, principalmente da população de baixa renda nos Estados Unidos. Então, parece que a defasagem da política monetária chega de maneira mais demorada, mais lenta, mas começa a bater na economia americana. Com isso, nosso cenário embute uma recessão técnica nos Estados Unidos a partir do segundo trimestre. Eu brinco que eu nem chamo isso de recessão, né? É uma pausa ali, que é um declínio muito pequeno do PIB, mas é o suficiente, na nossa opinião, para o Fed ficar mais confortável e reduzir as taxas de juros a partir de junho. A inflação ainda não converge, a gente acha que a inflação ano que vem termina em 2,6%, acima da meta do Banco Central dos Estados Unidos, mas lá como o mandato é dual, como a gente ainda não tem um problema de expectativas desancoradas, seja olhando as chips, seja olhando a inflação ao consumidor lá do Michigan, a gente acha que o Fed reduz essa taxa de juros para a taxa real ali ficar praticamente estável e isso traz condições para emergentes mais favoráveis, tá? Qual que é o risco disso tudo? Essa economia não desacelerar, né? Que eu brinco que hoje bad news is good news, a gente precisa desses Estados Unidos brecando. Se não tiver essa desaceleração, seja porque essa poupança é muito maior que a gente imaginava, seja porque a população mais rica tem ali um estímulo, uma situação de emprego ainda forte, seja porque os estímulos fiscais, que lá também ainda são significativos, principalmente para a indústria, mantém o investimento alto, aí o risco é essa inflação não arrefecer, ela fazer um platô ali ao redor de 3,2, e o Fed não cortar os juros. Aí pode ser o vento contrário para todo esse cenário que a gente colocou. Acho que ainda não tira o otimismo com o Brasil, mas não vai poder ter erros, não vai poder ter testes em relação ao fiscal. Mas só para colocar em números suas projeções, então, queda de juros a partir de junho? Em junho, a gente vê 25 bips por trimestre, né? Então, seria 4,75 no final do ano que vem. Dos 5,5, a gente vai para um 4,75. Tá, então de 5,5 para 4,75, tá. O PIB americano cresce 0,7, com 2 trimestres ali de recessão técnica. E a inflação 2,6, acima da meta ainda de 2%, mas um nível inferior ao desse ano, que seria 3,3. Ok, então já anotado aqui as projeções para Estados Unidos. E, Marcos, para 2024, você falou que o Brasil piorou do começo do ano para cá. O que poderia fazer o Brasil melhorar? Deixa eu qualificar isso, né? É muito difícil você dizer o Brasil piorou, o Brasil melhorou. Para mim, eu acho que o Brasil continua na sua mediocridade com alguma deterioração institucional. Né? Esse cenário internacional é outra coisa interessante de falar. Né? Até pouco tempo atrás a gente tinha juro internacional 0, não é isso? A gente vai para um juro de 4, quase 5, 4,75. Então é outro mundo. Tá? 2 anos atrás você tinha economistas discutindo como é que vai ser o mundo daqui para frente com taxa de juros menor que a taxa de crescimento permanentemente, o famoso R menos G, né? É um mundo em que os governos poderiam se endividar e a dívida não ia crescer, a dívida PIB não ia crescer nunca, porque o PIB ia estar crescendo mais do que a taxa de juros. Esse mundo acabou, né? Nós vamos ter um mundo em que você tem Estados Unidos com um déficit fiscal gigante,
também problemas políticos, de economia política que não permitem um ajuste fiscal, uma dívida pública muito alta e crescendo nos Estados Unidos e, portanto, uma taxa de juros real alta, tanto por questão fiscal quanto por questão monetária. Como é que isso reflete aqui? Isso reflete aqui de duas formas. O pessoal olha e fala assim, pô, lá nos Estados Unidos a dívida está subindo, o juro está subindo, por que a gente vai ter que fazer diferente? Eles podem, a gente pode também, né? Esse negócio de fiscal é bobagem, né? Mas, na verdade, qual é o reflexo real disso aqui? A nossa condição piorou, porque a nossa taxa de juros é a taxa de juros americana mais um prêmio, né? Se a taxa de juros americana subiu, a nossa taxa de juros de equilíbrio vai ficar mais alta, né? E a nossa dinâmica de dívida vai piorar. E a complacência, o ambiente político em relação à tolerância de dívida aumentou, porque olha, não, a dívida está alta no mundo todo, o juro está alto no mundo todo, então aqui está normal ser assim, né? Então eu vejo também nessa dimensão do cenário internacional mais um fator de dificuldade para a gente ter uma trajetória melhor de dívida. E aí é importante ressaltar, não é um detalhe, tá? País que não consegue, país de baixa poupança, que não consegue estabilizar a trajetória da sua dívida pública, que não tem moeda conversível internacionalmente, é um país que está enrascado. Pode não ser hoje, pode ser no ano que vem, mas não é um país que tem uma solução de médio prazo razoável. Tá? A gente vai bater com a cara no muro em algum momento. Certo. Bom, então respondeu outra pergunta, mas eu gostei mais dessa resposta do que da pergunta que eu tinha feito. Excelente.